Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Se está aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou a Ana Rodrigues. Nesse canal eu trato sempre de astrologia tradicional. Neste vídeo eu vou falar sobre a minha reflexão sobre o ano de 2023 num contexto mundano. Eu fiz um vídeo com algumas ideias aí sobre o ano de 2023 para os signos ascendentes. Então, se você tiver curiosidade e quiser ver, pega aqui em cima no card, vai direto a ele. Agora, este vídeo é sobre a visão mundana, é um outro ramo da astrologia, onde nós vamos trabalhar aqui com o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries, para um entendimento do contexto coletivo do país, tá bom? Então, nós vamos falar sobre as variadas áreas. Antes de mais nada, vou deixar os meus recadinhos de sempre. Quem não é inscrito no canal, gosta de astrologia, aproveite e já se inscreve no canal. Tem a seção de membros também, aproveite para ser membro, tem alguns vídeos exclusivos para os membros. E a ideia ao longo até do próximo ano fazer algumas coisas diferentes também para membros. Então, aproveite aí e seja membro do canal. Agora, se você quiser aprender de uma forma consistente, com plano de aula, fazer um curso mesmo, eu tenho os cursos, aí você pode pegar aqui em cima o link da minha plataforma de estudos e aqui embaixo na descrição do vídeo um cupom para você poder aí aproveitar um desconto de 50% nos cursos. Tem 3 cursos de formação e 3 cursos complementares. São cursos em vídeo aula, você pode assistir, pode rever, tem material de apoio, tem exercícios e você pode iniciar agora ou iniciar depois, eles não têm validade. Você se inscreve na plataforma e o curso ele fica lá para sempre, tá? Bom, então sem mais delongas, né? Não vou enrolar muito, não vou fazer introdução longa. Vamos para o que interessa. O ano de 2023, ele tem algumas mudanças bem importantes, né? Alguns ingressos bem interessantes. A gente tem Júpiter, que vai deixar o signo de Áries, vai ingressar no signo de Touro. Saturno ingressa em Peixes em março de 2023 e ele vai permanecer até 2025 no signo de Peixes. Depois ele ingressa em Áries e ainda volta um pouquinho para Peixes, ali no movimento retrógrado de novo, né? Então, essa mudança, esse ingresso de Saturno no signo de Peixes é significativo, porque ele é um planeta bem lento e ele está deixando o domicílio diurno dele, vai entrar num campo que é bem diferente da natureza das características de Saturno, que são sólidas e tal. Peixes é um signo da água, é mutável e tudo mais. Uma questão importante também é sobre regência do ano, né? Na astrologia tradicional, nós não seguimos essa regência do ano da estrela de 7 pontas. Para nós ela não faz muito sentido. Nós atribuímos o regente do ano de acordo com o mapa do ingresso, então a gente vai ter um mapa de ingresso para cada região, para cada país, por exemplo, e esse regente do ano ele pode se alterar, né? Se forem países muito distantes, ele vai se alterar. Bom, quando a gente fala do mapa do ingresso, então, e aqui no nosso momento atual, né, no mundo moderno, a gente fala de mapa de ingresso para um país, né? Ele tem dois pontos que são importantes, um regente do ano e um regente de quem governa, né? E existem alguns fatores, uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração para determinar quem é o regente do ano e quem é o regente do comandante, do rei, do governo mesmo, né? Tá? Então esse é um ponto importante. O Sol vai ingressar em Áries no dia 20 de março de 2023 às 18h24, assim que ele se põe, tá? Então, a gente tem a linha do horizonte em 1 grau e 36 de Áries, ali no descendente, né? E o Sol vai estar em 0, ele acabou de passar, o movimento dos planetas e luminares, né, ao longo das casas, ele vai no sentido horário, então ele acabou de descer, aí, de se pôr. E o Sol se pondo, dependendo da maneira como a gente divide as casas, ele pode estar angular ali na casa 7, né? Angular são as casas que fazem o eixo da roda, né? Então ele pode estar ali na 7, se eu dividir por signos inteiros. Mas se dividir por quadrantes, ele já estaria na 6. Mesmo que próximo, né, da cúspide, ele já estaria ali na casa 6, ele já se pôs. Isso tem uma representação importante, porque se o Sol for o regente do ano, ele se pondo, ele representa uma conclusão de um processo, né? Isso pode mesmo ter essa marca. E o regente do ascendente, aqui, como eu tô compartilhando com vocês aqui o gráfico, né? É Vênus, né? O ascendente tá aqui em 1 grau e 36 de Libra.
e o regente do ascendente está aqui no seu domicílio noturno, no seu outro domicílio, na oitava casa. Não se assustem, tá? Com o fato de Vênus estar aqui na oitava casa, porque na astrologia tradicional a gente tem algumas casas realmente que não são muito auspiciosas. A casa 8 é uma dessas casas, né, que tem um tema pesado, mas ela tem outras significações também que a gente já vai falar, tá bom? O Sol, então, ele assume a regência porque ele está angular, né? Ele assume a regência de 2023, é uma indicação do astrólogo Machalá, que foi um dos que mais utilizou a técnica de ingressos e que deixou uma série de informações para nós, estudantes de astrologia, trabalharmos com essa técnica. Então, ele diz que se um dos luminares, o Sol ou a Lua, estiver numa casa angular, ele deve ser o regente do ano, que é o que acontece no caso do Sol, e ele fala em qualquer casa angular, tá? Então, nós temos um Sol como regente do ano que está se pondo, como eu falei para vocês, isso tem relação, me parece muito como uma conclusão. O Sol, ele é uma espécie, ele é o astro que mais brilha, e ele tem também a relação com pessoas que têm muito destaque. Isso poderia também representar que figuras importantes em termos de destaque no país em anos anteriores chegam numa fase conclusiva, meio que se põem, né, e desaparecem. Isso seria também uma possibilidade. Já vou depois estender um pouquinho mais. Mas em termos de áreas, gente, pensando no país, a casa 7 é uma casa do ambiente externo, né? Como é a casa oposta à casa 1, ela fala de tudo que está fora do nosso país. Então, os outros países de uma maneira geral. Geralmente a gente fala que são os países aliados. Poderiam ser adversários também, mas como o Brasil ele não tem adversários declarados, né, assim no mundo, eu penso que aqui teria mais um jogo de negociações, mesmo pensando em fatores geopolíticos e pensando em política internacional, mesmo no que diz a acordos comerciais, acordos voltados para a tecnologia. O Mercúrio e Júpiter aqui também perto, eles têm relação com ciência e tecnologia. Então, me parece que tem uma atenção muito forte fora do nosso país, né? Como se tivessem os países olhando aqui e desenvolvendo muitas coisas, porque não é só o Sol que está aqui em angular. Logo temos Mercúrio e depois Júpiter. Mercúrio ainda está combusto, ele está bem perto do Sol, está combusto, né? Oculto pelo Sol, nascendo no céu junto do Sol, mas ele está se afastando. Então a tendência é que conforme os meses passam, né? Essa aflição do Mercúrio aqui, ela diminua. Então eu penso mesmo assim que o grande enfoque do ano, pelo fato do Sol ser o regente do ano, posicionado na casa 7, vem de ambiente exterior, política internacional, toda a questão geopolítica, os negócios internacionais, comerciais, acordos envolvendo ciência e tecnologia também, né? Agora, a casa 7, por ter esse assunto do ambiente externo, também pode revelar o que lá fora está acontecendo, que não diz respeito diretamente ao nosso país, mas que pode afetar o nosso país, porque nesse momento nós temos o Sol oposto ao grau do ascendente. Então, por exemplo, se surge alguma questão muito fora do habitual lá fora, ela pode ter uma repercussão marcante no nosso país. E aí isso poderia ser em nível político, né? Eu diria nos arranjos mesmo entre os outros países, não necessariamente um único país, mas, por exemplo, os arranjos ali entre outros países que podem de alguma forma acabar interferindo aqui. Quando nós tivermos o ingresso do Sol em Áries, tanto o Sol como o Mercúrio estão em quadratura ao meio do céu, né? Estão em quadratura ao meio do céu, que está aqui em 1 grau e 11 minutos do signo de Câncer. Então eu penso assim que existe o lado positivo das relações internacionais, dos negócios internacionais, né? E até vou estender daqui a pouco aqui para a oitava casa, mas também eu penso que há uma interferência grande do ambiente externo, que talvez algumas coisas tenham uma necessidade de alguns ajustes. Por exemplo, não cai muito bem. Essas quadraturas, por exemplo, podem representar muita interferência, né? A questão comercial ou outros assuntos, como eu falei, tem também uma relação forte aqui da oitava casa. Tendo Vênus como própria regente da 8 também, né? O nosso mapa é noturno, então Vênus aqui está bem colocada como regente da oitava casa, conjunto ao nó do norte. Ela também representa a questão de investimento estrangeiro, né? Então tem volume, né? O nó do norte, ele é o nó do crescente da Lua, e Vênus está no seu domicílio noturno.
Como a casa 8 tem essa relação direta com a economia dos outros países, isso pode ter uma relação bastante marcante com o investimento estrangeiro mesmo. Em que nível poderia ser? Então, tem muitos assuntos, mas principalmente a gente vê uma ligação grande aqui de Vênus com Saturno, né? Saturno está aqui em 1 grau e 31 de Peixes, e ele está no signo da exaltação de Vênus. Então, Saturno está aqui ainda na casa 6. Então, os investimentos estrangeiros, eles podem ter ligação bem marcante com questões de infraestrutura do país e das regências de Saturno, casa 4 e casa 5. A casa 4 que envolve o ambiente de terras mesmo, florestas e tudo mais, os assuntos ecológicos, né, poderiam entrar aqui. E a quinta casa tem bastante a ver com o ambiente do entretenimento, com o mundo infantil, um ambiente artístico mesmo, né, que também poderia ser um dos assuntos de investimento estrangeiro de alguma forma, tá? A questão de saúde do povo e o clima geral, gente, como temos aqui. Nós temos o lote da fortuna na primeira casa, que para as questões de saúde do povo até que é interessante. Mas a gente tem planetas aqui na casa 6, né? Tem os luminares na 6, que muitas vezes chama atenção para alguma coisa um pouco mais tensa. Bom, eu não acredito que a gente viva uma nova pandemia e tal. Agora, os temas da saúde, gente, eles estão bem complexos, bem confusos mesmo. Porque nós temos, além do Saturno aqui, né, quase já no movimento das casas, com um pouquinho mais de tempo, os signos já se alteram aqui, em relação às casas. E temos a Lua, né, em Peixes aqui, que é regente de casa 10. Então, a questão da infraestrutura do país, em geral, assim a gente diz, mas como eu estou falando de saúde também, ela é muito complexa, desarranjada, desestruturada, bagunçada total, gente. A Lua está se aproximando da quadratura a Marte, Marte está em graus finais, mas nós estamos falando, além de uma natureza de aspecto desafiador, ainda essa relação de imutáveis, né, difícil, com a Lua minguante, né? Nós vamos ter o ingresso do Sol no signo de Áries com a Lua minguante, assim, numa complexidade e confusão total, gente. Então, o ambiente de saúde, ele é muito precário, ele vai sofrer muito de faltas, de desestruturação mesmo, né? Parece. Agora, a casa 6, ela não diz respeito só à saúde coletiva, ela é a casa de infraestrutura. Então, empregos, né? A gente diz que a classe trabalhadora está toda aqui. E como temos Saturno, isso poderia representar algo relativo a aposentadorias também. Saturno é um significador também de pessoas de mais idade, né? E também temos aqui a questão alimentar, gente, que como tema comum, né? Como um assunto comum da Lua é a alimentação também. Mas não temos um quadro progressivo aqui, a gente não tem um quadro de prosperidade. Eu penso que tudo que diz respeito a assunto básico, infraestrutura básica mesmo do país, está bem desarranjada, com muita confusão, o que pode, inclusive, ser um indício de dificuldades em lidar com estratégias para solucionar essas questões. Bom, o novo governo foi eleito com o discurso de acabar com a fome. Mas para esse período aqui, principalmente como nós temos o ingresso do Sol em Áries, o Áries, que na astrologia nós chamamos de signo cardinal, quando chegar lá no Sol em Câncer, nós fazemos uma nova previsão para complementar, né? Então, esses primeiros meses, eles são difíceis de combate. Também a gente não espera muito que se resolva a situação em tão poucos meses. Mas o que eu quero dizer é que quando abrir a caixinha ali, dos temas de infraestrutura, chega-se a bastante precariedade, principalmente porque temos Saturno. Agora, uma coisa comum também de Saturno em Peixes, penso eu, principalmente porque ele está exaltando a Vênus, é a questão ligada à assistência. Então, as políticas públicas que têm relação com os apoios, assistência mesmo a pessoas carentes, como Bolsa Família e outros tipos de auxílios, né, de política que se tenha para combate dessas questões. Isso realmente me parece ser um grande foco. Chama atenção também o fato da Lua ser regente da 10, e como a casa 10 é a casa do comando do país e está aqui na 6, isso também puxa atenção direto para resolver esse tema.
Não é fácil, assim, me parece mesmo que aqui na Sexta Casa tem uma ambientação muito precária mesmo. Então, mesmo que a atenção de quem governa esteja ali, eu não vejo muito progresso em tão pouco tempo, né, em alguns meses ali. E, assim, mesmo que tenha esse plano de auxílio e que ele, até pelo fato do Saturno estar exaltando a Vênus, tenha uma repercussão positiva, a coisa ainda vai bem devagar, né? Ela é bem desestruturada. Eu acho que vai se encontrar bastante dificuldade em estabelecer algumas estratégias para solucionar as questões aqui de faltas, né? Bom, então são todas as áreas que eu falei, né? A alimentação, aqui a gente tem a questão da alimentação, não é indústria só alimentícia, mas o quanto que se provê de alimento para o povo, a questão de emprego mesmo, de trabalho, saúde coletiva. E outra coisa que me chama a atenção em termos de infraestrutura mesmo, pensando em fatores básicos, é que a gente tem uma característica úmida demais aqui e lua em peixes com uma tendência a bastante chuvas, então também pode-se ter precariedades em relação às regiões, porque o Saturno está aqui em peixes, mas ele é o regente da casa 4, que é uma casa que envolve a terra mesmo, a propriedade do país no sentido das terras, né? Então, é uma característica de muita umidade. A gente pode ter aí algumas situações muito críticas com questão de excesso de chuvas, né? A questão de educação básica e educação superior, né, envolvendo casa 3 e casa 9. Bom, o regente da casa 3 aqui, que é Júpiter, ele tá sem aspecto, né, ainda tá fora de curso, ele tá entrando já nos raios do Sol, tá começando, né, o Sol se aproximar dele para deixá-lo combusto, então a gente não tem um clima muito interessante, principalmente pelo fato de estar fora de curso, né, com os assuntos relacionados à educação básica. Agora, como o signo de Áries ele é um signo que representa o início, eu penso que aqui tem uma relação com algumas oportunidades, algumas propostas novas que vêm. Isso poderia representar algum tipo de alteração bastante significativa, a proposta, né? Muito diferente aqui envolvendo os temas da educação básica. E na educação superior, em ciência e tecnologia, que nós temos a regência de Mercúrio, Mercúrio está combusto ainda na 7, que foi o que eu disse para vocês. Pode-se haver aí alguns acordos entre o Brasil e outros países, pensando na política internacional, mesmo relações internacionais, que possa trazer alguns avanços, alguma participação do Brasil em alguns projetos ligados à ciência e tecnologia. Mas o Mercúrio está combusto e ainda em quadratura ao meio do céu e oposição ao ascendente. Eu penso que ainda esse clima de difícil manutenção ainda ele existe. Como o Áries ele tem essa representação do novo, aqui seria aquele clima meio da imprevisibilidade, da dificuldade em se manter estabilidade, abundância e tudo mais. Como nós vamos pegar também o Marte em graus finais aqui na 9 no signo de Gêmeos, que tem uma tendência muito precária, né? Nós temos Marte causando aí em Gêmeos desde setembro, né, de 2022, e ele está aqui ainda em graus finais. Então, para os temas da casa 9, que envolvem ciências e tecnologia, que envolvem os estudos superiores, ele é bastante desafiador. Até os assuntos de religião também, que são os temas de casa 9, locais como templos, igrejas, né? Ele tem uma característica meio desorientada, um pouco bagunçada, também pode-se ter aí algumas dificuldades nesse campo, né? Certo, gente? Agora, a casa 10, ela envolve quem está no comando. E existem algumas regras para a gente definir quem está no comando. Uma dessas regras é que se o regente da casa 10 estiver em uma casa cadente, ele não pode ser o significador de quem está no comando, né? Então, você partiria para observar qual é o planeta que tem exaltação aqui, que no caso é Júpiter, que se exalta aqui no signo de Câncer, né? O Júpiter está em Áries e angular. Mas assim, eu penso que tanto se a gente escolher a Lua em Peixes, como se escolhermos Júpiter em Áries, eles têm algumas coisas que para mim parecem semelhantes. Que primeiro, né, a Lua em Peixes, ela representa ter que ter muito jogo de cintura, né, como própria onda do mar mesmo, né, imagina aquela coisa vai e vem. E aí isso me levaria à ideia, por exemplo, de às vezes precisar ceder
para poder conseguir atingir algum tipo de objetivo. Tem o fator, como eu falei para vocês, de ter o regente da 10 na 6, que seria mesmo como um holofote, uma atenção de quem está no comando nos temas da casa 6, da infraestrutura. Mas tem o fato da dificuldade em manter estratégia, e aí a dificuldade ela pode ser em função da dificuldade própria da pessoa, né? Como pode ser uma dificuldade própria dos meios, dos elementos que se tem em mãos para manusear, né? Se você não tem nada para fazer a coisa, você tem que dar nó em pingo d'água mesmo, né? Essa representação da lua em peixes, ela tem uma característica de complexidade, ela é realmente muito complexa e dificulta o andar objetivo dos assuntos, ela dificulta muito a realização dos objetivos. Por isso eu penso que ela tem prejuízo para as estratégias propostas pelo governo, e aí isso pode representar ele tendo que ceder bastante para poder chegar onde se pretende, né? Como também no caso do Júpiter, como eu falei para vocês, né? Porque ele está em Áries e fora de curso, que também representa aquela questão que às vezes a vontade e o interesse não se encaixa muito com as possibilidades, né, com o que se tem em mãos, então fica uma coisa parecendo assim no alto, assim fora, né, o chão tá aqui, a coisa tá aqui em cima, não se conclui com muita facilidade. Pode ser bastante difícil mesmo esse início de governo, né, para o novo governo, porque tem-se muita dificuldade para se manter a conclusão dos objetivos, né, então são os meses iniciais bastante complexos. Complexos, como eu falei para vocês, porque é difícil para se implementar a estratégia, ele parece meio muito assim, navegando de acordo com a maré mesmo, né? Isso é um ponto importante. Um outro ponto que a gente também analisa para complementar a visão de quem está no comando é o lote do rei, né? Ele foi chamado de lote do rei porque é um cálculo antigo, e aí a gente usa para representar também, né? Para complementar a visão de quem está no comando. Ele cai aqui em Capricórnio, casa 4, e do ponto de vista político, a casa 4 é a oposição, né? Então, o lote do rei, significa o rei olhando aqui para a oposição. Pode ter aí alguma oposição. Agora, gente, se você pensar que se vai ter uma oposição feroz ou não, o regente da casa 4 é Saturno, que está na 6. Não tem uma linha reta, então eu acredito que a oposição de governo ela seja meio bagunçada também, assim, não tem uma linha estratégica de se opor ao governo. Às vezes ela é mais para atrapalhar, assim, do que de ter oposições no sentido do ideal, né, da ideologia propriamente. Ela parece ser mais no sentido de criar o caos mesmo, de criar a confusão, né? Essa característica do Saturno em Peixes, ela tem bastante a ver com isso, e pelo fato de estar na casa 6, é mesmo aquilo criar bloqueio, criar um empecilho. O Saturno no signo de Peixes, ele tem muita dificuldade, né, gente, porque ele é um planeta duro, pesado. O Saturno tem a característica da natureza que é frio e seco, e o signo de Peixes ele é frio e úmido, então tem uma dificuldade para se manter estrutura e solidez. Ele não tem nenhuma recepção, não tem nadinha que o ajude tanto a manter a estrutura aqui. Isso faz com que as estratégias aí de quem esteja na oposição, elas sejam assim, elas não têm uma linha ideológica, por exemplo, elas não são no sentido de um combate ideológico. Me parece mesmo que é mais criar caos, né? E outra coisa, pessoal, nós temos esses temas todos que estão borbulhando antes da eleição, depois da eleição, definiu a eleição, mas ainda a gente tem uns brasileiros que não aceitam muito o resultado das eleições, enfim, a gente ainda tem essas questões. Acaba ou não acaba, isso é levado adiante ou não é, né? Tem golpe ou não tem golpe? Eu acho pouco provável que tenha golpe, não tem nenhuma classificação aqui indicativa de golpe, né? Tem até um benéfico na 8ª casa, não tem muito esse quadro. Mas esse clima de revolta, né? A gente poderia dizer, esse clima de combate é um tema de Marte, né? De maneira geral, a gente diz que toda vez que a gente se opõe, briga, luta, manifesta, tal, tem essa característica de Marte. Mas Marte está no final, ele está em graus finais do signo de Gêmeos, e ele não vai ficar mais retrógrado em Gêmeos, graças a Deus.
que ele já causou bastante ali, ele já vai mudar para câncer. É um ponto de debilidade o signo de câncer, mas o signo de câncer tem mais profundidade, tem frieza, né? Tira toda a barulheira, que é aquela coisa agitada, muito falante, muita discussão, né? Então, ele está em graus finais, e isso me remete a condição, né, me remete à ideia de que esse clima, ele tá no final, ele vai acabar. Como também o próprio fato do Sol tá descendo a linha do horizonte. Se a gente utilizar o Sol para representar as figuras de destaque, quem motiva esse nível de agitação que a gente teve é o antigo presidente, né? Que pode não motivar diretamente, mas a ideia do combate, né, de não aceitar quem foi eleito é com base de que deveria ter sido outro eleito, né? Mas o Sol está se pondo, então isso significa também a figura de um líder que se põe, né? Que se esconde, que acaba desaparecendo um pouco, pelo menos nessa revolução solar aqui. E então, pessoal, eu vejo nesse sentido, né? São os primeiros meses, como eu falei, a gente vai repetir depois a previsão para o ingresso do Sol no signo de Câncer. Atenção forte também em temas de infraestrutura, os trabalhos ligados a esse assunto mais assistencial, né? Os temas de saúde e a política internacional mesmo, são os grandes assuntos deste ano. Outra coisa, pessoal, me chamou um pouco a atenção também o fato de Vênus estar na 8, né? Tem esse tema mais difícil que engloba os assuntos de Vênus aos temas de casa 8, que são os temas de mortalidade, de crimes. O próprio tema de Vênus é um tema que nos remete aos assuntos ligados a temas sexuais, às mulheres, né? Às artes de maneira geral também. Então, Vênus é um significador natural de artes também, e como a casa 8 tem como tema assuntos de mortalidade e tal, isso pode trazer aí alguma repercussão marcante sobre figuras de destaque, de mundo artístico, ou de mídia e entretenimento também de uma maneira geral, que possam partir também, né? Essa seria uma possibilidade. E em relação ao Congresso, gente, o Congresso é um tema de casa 11, né? Os congressistas, a gente pode colocar ali os deputados federais e senadores. Tem a regência do Sol, né? O Sol é regente do ano. Imaginem, gente, que eles estão com o poder nas mãos. Só que o Sol está se pondo. E aí a gente tem aí de novo, né, uma reeleição para quem fica ali no comando da Câmara, né? Quem é o presidente da Câmara. Pode até acontecer de ter um novo presidente e o que está lá atualmente não conseguir se eleger, né? Como uma figura, uma expressão do Sol em 0 de Áries inicial mesmo, né? Inicia, poderia ser uma representação também de que há uma alteração significativa ali de quem está no comando da Câmara, né? E em termos de ambiente da magistratura, a magistratura ela entra mais na casa 10, né? A casa 9 seria mais ambiente de tribunais, ambiente de leis, assim, de maneira geral, mas os juízes, né, são temas de casa 10 também. Como de Júpiter também, a gente pode utilizar aí a representação de Júpiter. Bom, o Sol e o Mercúrio, eles estão seguindo na direção de Júpiter, então eu penso que há um alinhamento também, né? Não tem aquele clima mais tenso como tinha antes, né, de combate entre os poderes, né, tinha uma rixa bem forte ali entre os poderes. Me parece que eles seguem ali próximos, né, eles seguem ali mais ou menos na mesma linha de raciocínio, se não tão próximos, né, ainda a gente tem alguns graus aqui, mas ainda na mesma linha de raciocínio. A economia, pessoal, vem sob a regência de Marte, né? Começa aqui em Escorpião, Marte está em Gêmeos, em grau final, nó do Sul. Não temos grandes perspectivas para os 3 primeiros meses do ingresso do Sol em Áries, né? Não temos, gente. Ela tá assim, bem no final. Bom, Marte está bem em graus finais, ele não está numa perspectiva de trazer nada muito diferente. E também, como o signo de Gêmeos, além de ser úmido, ele é mutável, isso representa bastante oscilação. Então, pode ter oscilação de câmbio, oscilação na bolsa, né? E em números do país também. Então, assim, tem números que talvez sejam bons e outros números não muito bons, né? O Nó do Sul, pensando em reservas e pensando em crescimento, ele não é muito palpável, mas Marte tem calor e ele está num signo com calor. Eu penso que não se tem parâmetros para esses meses iniciais de grandes conquistas.
E é isso, pessoal. É assim que eu trabalho com essa visão, né, das reflexões aqui com o mapa do ingresso do Sol em Áries, tá bom? Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, compartilha aí com seus amigos, também espalha aí pela rede, tá bom? Um abraço para todos vocês e até a próxima, então, até mais.